A paixão pela Jovem Guarda que movimenta uma banda desde a década de 80. No último capítulo da série História nas Escolas, vamos conhecer mais sobre a vida de Sebastião Rangel. Um lugar que reúne e valoriza o artesanato mineiro. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista a jornalista Mônica Cunha. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. No mês de janeiro, o Uberlândia de ontem sempre exibiu uma série de matérias sobre a história de vida de patronos das escolas da Rede Municipal de Uberlândia. No programa de hoje, vamos exibir o último capítulo da série História nas Escolas, que conta a vida do patrono Sebastião Rangel. Veja a seguir. Ele nasceu em Indianópolis, em 1917. E aí o papai ficou órfão aos 11 anos. Daí eles foram para Araguari, que eram pequenininhos, e aí uma tia que ajudou a criar. Quando ele veio para cá, para Itapuirama, ele veio para assumir uma farmácia. E ele, como farmacêutico, ele sentia na obrigação de estar ajudando as pessoas. Naquela época, a gente era atendido como se fosse um médico. Na época, ele fazia pequena cirurgia, ele atendia assim, tipo consulta, igual conforme você consulta com um médico, né, você consultava com ele, né? O passatempo dele era mais estudar, devido à farmácia, leis de cartório, porque ele foi oficial de cartório. Uma pessoa que atuou em grandes áreas, aqui em bastante áreas, né? Tanto como farmacêutico, como foi escrivão, tabelião, né? Foi maestro de música. Ele era bem voltado para as artes em geral, mas tinha muito gosto pela música, além de maestro, né, da primeira banda daqui de Itapuirama. Eu me lembro muito bem, como músico, ele apreciava tanto a música que ele trocou um carro por um aparelho que naquela época chamava-se eletrola, era o que havia de mais moderno em som. Era também compositor. Mas ele conseguiu formar a primeira banda do povoado, ainda era povoado aqui, quando passou a ser vila, né, dos anos, salvo engano, 40 e poucos, 43, 40 e poucos. Ele foi um dos homens públicos do município de Uberlândia. O primeiro mandato dele, ele foi eleito por voto direto após a ditadura de Getúlio Vargas. Naquela época, os vereadores não recebiam nada, não existia salário, não eram assalariados. Então, naquela ocasião, todos eles iam pela luta mesmo, com muito carinho, muito amor para o desenvolvimento do município. Daqui para Itapuirama, tem alguns projetos dele com escolas, né, escolas rurais, implantou várias escolas rurais. Ele fez também doação, se tratando de escola, do terreno onde funcionou o primeiro grupo escolar. Porque meu pai foi um dos maiores líderes, não só do distrito de Itapuirama, mas também do município.
senhora estivesse passando mal, ele largava tudo e ia lá. Ele fazia parto, ajudava, né? Porque não tinha médico. Havia uma pessoa na comunidade muito carente e essa pessoa ela morreu com um câncer que destruiu a sua face, era um mendigo. E papai se dispôs ele fez um pacto com ele mesmo, que aquele homem, ele sabia que ia morrer, mas que ele queria dar uma condição digna, que ele ia morrer sem dor. Então ele saía a qualquer hora e aplicava morfina, e assim foi. Este senhor, né, era conhecido na época, o seu João Milagre, e aí ele, até a morte, ele morreu, mas em condições dignas. Na década de 80, jovens amigos se reuniram para a formação de uma banda apaixonada pela Jovem Guarda e o rei Roberto Carlos. Hoje, mais de 30 anos depois, a banda ainda existe e desperta saudades de um período glamuroso por onde passam. Confira! O movimento Jovem Guarda, na verdade, iniciou, né, na metade da década de 60, e o Carlos Manga, que foi um dos diretores, né, da TV Record, convidou o Roberto Carlos, ouviu que o Roberto Carlos já estava fazendo sucesso com Splish Splash. E ninguém conhecia o Robertão ainda, né, o rei Robertão. E ele mesmo comenta, o Carlos Manga comenta que falava, mas quem é esse cantor cantando essa música, um nome esquisito, Splish Splash, tal, que ele achava até que o disco estava furado, porque ele repetia muito Splish Splash, Splish Splash. Foi atrás do Roberto Carlos, convidou para fazer o programa Jovem Guarda. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Eu tinha 10, 12 anos. E para a gente tocar à noite, a gente precisava de uma autorização do juiz. Isso a gente não conseguia. Era complicado isso. Quem tocava tinha 18, 19, 20 anos para cima, né? Mas a nossa insistência era tão grande que a gente dava um jeito de burlar essa fiscalização e ia tocar. Então, onde era? O Uberlândia Clube, era nas rádios que a gente fazia apresentação, na televisão, na extinta TV Triângulo. Aí, com essa abertura da televisão, né, mostrando para todo o país, nós também, os jovens de Uberlândia, não ficamos atrás também, porque a gente também estava acompanhando aquela mudança de comportamento, né? E aí também nós resolvemos fazer a nossa banda, juntamente com o meu amigo Billy, né? Formamos os Brasinhas. Lembre-se que existe por aí alguém. Eu acho que a rebeldia da época, né, dos jovens, a rebeldia, naquela época você não tinha muito esse acesso, né, o que era ser jovem. Quando chegou aqui em Uberlândia para nós foi uma explosão. Os vestidos de bolinha, óculos branquinhos, meinha soquete, as meninas, né, nós boca de sino, cintão largo, querendo imitar o rei. Depois de mais de 2 décadas desde a primeira formação, o grupo, apaixonado pelo Iê-Iê-Iê, se reúne novamente e cria uma nova parceria, a banda Jovem Guarda. Os integrantes, personagens reis da época, tocam e cantam os sucessos da década de 60 e, com isso, além de agitar Uberlândia e região, despertam a saudade de um período glamuroso.
recepção, além de ser uma recepção muito boa, e não é só a gente adulto que vai, não. O nosso público, crianças vão também prestigiar, porque as músicas, a letra das músicas são bem infantil, né? Não tem maldade nas letras das músicas. O som das guitarras, o toque forte da bateria, eles gostam. Então a mãe fala, ó, meu filho, essa época que esses moços estão tocando, esses moços, né? Que esses rapazes estão tocando essas músicas, foi a época que eu era noivo do seu pai. Eu, como solista da banda, como fazendo guitarra solo, eu vou optar, são várias músicas, como eu estou dizendo, mas eu vou optar para uma música que a gente sempre até hoje repete nos nossos shows, talvez umas 2 vezes, sempre eles pedem, que chama O Milionário. Essa música é uma música solada, né? Orquestrada, solada, dos um espaço para valorizar a arte e o artesanato tipicamente mineiro. Uma volta ao passado que mexe com as lembranças das pessoas. Veja a seguir. A ideia surgiu de quando eu estava fazendo um curso de pós-graduação em arte-terapia. E nesse módulo foi trabalhada a questão dos ancestrais. E foi um módulo que mexeu muito comigo, né? Que foi um resgate de toda a minha infância, de todas as minhas raízes, da questão da fazenda, do rústico, da coisa da casa sem forro. Então isso foi uma coisa que me fez pensar o quanto hoje em dia a gente vive e não pensa em nossas raízes. Então, assim, a partir disso, eu comecei a pesquisar. Eu fiz uma pesquisa, viajei para vários lugares de Minas, fui para um lugar onde era perto da fazenda que era do meu avô, em Cachoeira Dourada. Então, assim, eu fiz toda essa volta ao passado mesmo. Tem coisas aqui na loja que são bem mineiras, que é a questão assim do tiar, do fuxico, das coisas de crochê, das toalhas com chitão, da rede com chitão. Então, assim, isso é uma coisa que me lembrou muito a questão da minha infância, né? Então, eu vivi a infância em Minas. Então, esse resgate que eu vejo aqui são coisas que eu já vivi. Da xicrinha de esmalte, sabe? Do bule de esmalte, da moringa, do filtro de barro. Tudo. Acho lindo tudo. E às vezes eu encanto com as coisas. Máquina, ferro, essas coisas antigas, né? Que tinha na casa dos meus avós, mesmo na fazenda da minha mãe, porque eu vim da fazenda com 9 anos, mas minha mãe foi criada na fazenda. Toda a vida eu estudei no colégio aqui das Irmãs e tinha como matéria trabalhos manuais. E a gente aprendia diversas coisas, pontos diferentes, tinha obrigação, você comprava toalha riscada, você tinha obrigação de bordar 2 toalhas por ano. E era nota, valia nota para passar de ano. Então tinha que bordar, né? Não era a mamãe bordar, não, era a gente mesmo que tinha que bordar. E eu sempre gostei, é uma coisa que eu trabalho manuais toda a vida eu gostei. E eu vejo que hoje em dia está se perdendo. E eu não quero que isso se perca.
Então, assim, o espaço ele é aberto para os artesãos, por quê? Porque eu conheço várias pessoas que trabalham com isso e que sentem falta de um espaço para estar colocando os seus trabalhos, né? Então, eu pensei sobre isso. Me marcou foi uma senhora que chegou aqui, ela devia ter uns 75 anos e entrou na loja e eu tinha uma cantoneira com o filtro, no filtro tinha um forro que era da minha avó, o forro da cantoneira também era da minha avó, com as xicrinhas de esmalte. E quando ela entrou, ela começou a chorar. Aí eu fiquei assim, preocupada, né? Eu falei, o que foi que a senhora tá chorando? Ela falou assim, não preocupa, eu tô chorando de felicidade. Menina, você fez uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Você me fez voltar lá na minha infância. E aquilo pra mim foi uma coisa assim, maravilhosa. Olá! Ela é escritora, jornalista, apresentadora de TV, de programa de rádio, uma das figuras mais importantes da comunicação uberlandense. Conosco aqui, Mônica Cunha. E aí, Mônica, que bom te ver aqui, onde você já esteve. De uma outra forma. De volta, né? É tão bom, aqui me traz tantas recordações boas de um começo, né, Celso? E para mim é uma alegria estar aqui com você, porque eu sempre confiro lá do meu sofá em casa as suas entrevistas, histórias tão importantes que você traz. Então estar aqui hoje para mim é uma honra, é um motivo de muita alegria. Muito obrigada pelo convite. A alegria é nossa, viu, Mônica? Ai, que bom. Mônica, quando que começou aí a sua paixão pela comunicação? Então, foi meio por acaso, né? Porque na minha família, Celso, eu não tenho ninguém que tenha trabalhado com comunicação. Eu tenho contadores, eu tenho pessoal da área médica, mas comunicação não tenho. E eu sempre gostei muito de ler, fui muito incentivada pelos meus pais. Sempre gostei, apesar de ser muito tímida, né? Mas sempre gostei muito de conversar. E assistia muito à TV, né? Ouvia muito rádio, meu avô me ensinou, né, as ondas do rádio. Então todo fim de tarde, quando ele chegava, ele foi pedreiro do Praia Clube, quando ele chegava a gente ia para a cozinha e eu fiquei encantada com aquilo. E sempre de olho nos nossos meios de comunicação aqui em Uberlândia. Então sempre ouvia rádio, AM, FM, sempre estava prestando atenção no jornalismo feito pela cidade e um belo dia me deu vontade de ser locutora, né? Meu caminho todo trilhado para uma outra profissão. E fui muito bem recebida pelo pessoal da Rádio Cultura. Então, o Paulo Henrique Petri, que era um dos diretores lá. Lá aprendi como falar no rádio, né? Como apresentar uma música, como trabalhar a voz, e vi que era aquilo que eu queria fazer. Só que foi interrompido para poder fazer a faculdade e voltei algum tempo depois ao rádio, e aí a paixão pelo rádio me fez conhecer o jornalista Urbano Lúcio. Então, na Paranaíba FM, onde fui trabalhar, já contratada. E ele me disse, Mônica, você já fez televisão? Eu falei, nunca, uma menina, né? Ele falou, vamos fazer o teste. Fui, ele gostou, e aí fui fazer o Terra da Gente, que é uma grande paixão minha, assim. E que... Tudo foi construído meio que por acaso, sabe, Celso? E o Terra da Gente... Nossa, uma paixão. Era uma produção muito interessante, né? Só recordando, era um programa que era exibido na TV Paranaíba e que ele cuidava também dos costumes, né? Não só da agricultura e da pecuária, né? Mas tinha muita matéria também de cultura, né? Nós temos um belo acervo aí do Terra da Gente, que infelizmente depois a gente perdeu esse registro, né? E hoje o Terra da Gente é um programa também nessa mesma linha, da EPTV lá de Ribeirão Preto, né? Virou uma revista, uma bela revista, né? Então eu olho assim e falei, é um filhote que escapuliu, mas ganhou asas e está alcançando aí o Brasil inteiro. Mas eu queria que você voltasse, você comentou do seu avô, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o seu avô pedreiro e a história dele no praia. Demais, demais. Meu avô, o senhor Irani de Paula Cunha,
que me ensinou tanto, sabe? Era um homem trabalhador e era apaixonado pelo Praia Clube. Então ele ajudou ali, por exemplo, a construir o restaurante da piscina olímpica, né? E ele tinha todo um cuidado, era como se o Praia fosse um filho dele ali, né? E tinha ciúme de tudo. Foi um homem que dedicou praticamente a vida inteira a essa arte de construir, de cuidar. E começou a vida praticamente no Praia Clube, né? Trabalhando lá, e terminou, se aposentou ali. Ia sempre de bicicleta, uma bicicleta azul dele, me lembro bem, carregando a marmitinha que a minha avó preparava. Ia para o Praia Clube, me apresentou ao Praia Clube, foi onde eu cresci. Ele chegou a ser gerente também, teve uma época aí que ele foi gerente. Né? Ele foi gerente do Praia Clube e sempre estava nos carnavais, né, nas festas. Lembra do luau que o Praia fazia, que era maravilhoso? Então ele esteve à frente, assim. Eu acho que meu avô era um homem muito rígido, muito bravo. Mas ele era um rígido, mas manso, né? Ele não era... Ele era muito carinhoso no convívio, né? Apesar de ser uma pessoa, assim, muito séria, né? Muito reservada, né? Mas ele tem uma história muito bonita ligada ao Praia Clube. Meu avô me ensinou essa seriedade pelo trabalho, essa dedicação e essa responsabilidade, tudo feito com muito afinco, com muita, sabe, com muito prazer e com muito respeito ao outro. Meu avô me ensinou muito isso, sabe? E eu tive a sorte de conviver bastante com meu avô, e ele chegava nos fins de tarde, assim, para jantar, e sempre contava a história das pessoas, assim. Pena que agora eu não me lembro tanto, mas eu me lembro dele contar histórias de pessoas lá do Praia, os amigos que ele fez, e que a cada Natal levavam um panetone, sabe? Levavam uma comidinha gostosa, iam lá praticar a convivência entre amigos, o que a gente perdeu muito hoje em dia, né, Celso? Então eu me lembro das noites de Natal, 24 de dezembro, que a gente se reunia, e muitos amigos do Praia Clube iam lá. Eu lembro muito dele, o Cisnaros tinha hábito de andar pelo clube, né, para ver como que estavam as obras, para conferir a manutenção, e ele saía, né, às vezes saía naquela época com o Maurício e com o Soirani, né, andando e fiscalizando tudo. Né. Lembra da enchente de 86? O meu avô, a minha mãe tem essa foto. E foi algo que ninguém esperava, né, Celso? Foi algo assim que marcou muito a história de Uberlândia. E a enchente, assim, causou muitos danos ao Praia Clube. Meu avô, eu me lembro que na época foi até lá e passou boas horas tentando, sabe, recuperar e digamos assim, trazer à tona a beleza do Praia. Me lembro direitinho. Olha, disso. nesse dia aconteceu uma coisa que foi muito marcante, porque a sauna do Praia era ali na Avenida dos Praianos, né? E a água chegou e chegou de uma vez, e teve pessoas lá que passaram apuro. O Ganga, que é do Tempero de Quintal, foi um que, se eu não fosse atleta como ele era, ele não estaria aí entre nós mais, né? Mas houve essa enchente, e o que eles fizeram? Eles acionaram a sirene do Praia. E aí os funcionários que eram da região, dentre os quais seu avô, porque naquela época não tinha internet, não tinha celular nem nada, né? E aí, poucos minutos, estava lotado de funcionários que foram lá voluntariamente para limpar. E eu me lembro de um que estava contando que na hora que chegou na sauna, né, eles estavam tirando a água e cobra passando, assim. Então, eu lembro da camisa amarela, lembra da camisa amarela da Praia? E meu avô ajudou, trabalhou bastante. É uma demonstração do amor que o Praia desperta não só nos sócios, mas também na equipe de colaboradores de lá. Né? Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa a gente continua com a segunda parte da nossa conversa com a Mônica Cunha. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br e até o próximo programa. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo
Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.